sobreviventes em livros, desejo que esteja tudo bem com todos. O escritor inglês Charles Dickens é um dos mais queridos e renomados entre todos os amantes da literatura universal. Afinal, todos nós lembramos de histórias maravilhosas como David Copperfield, um livro que eu tive que ler para a escola quando eu tinha aproximadamente 10, 11 anos. E não tem mais o exemplar aqui. E Oliver Twist, todos nós nos lembramos. Porém, o mais encantador livro entre todos é o seu clássico que ultrapassou as pautas para inspirar até Walt Disney e criar uma personagem rabugentamente querida, o Tio Patinhas. O Tio Patinhas. Esse livro se chama Um Conto de Natal, que eu também já tive, com várias adaptações para o cinema, série, teatro e até uma versão de Natal para Mickey, Donald e Tio Patinhas. Mas antes do nosso dedinho de prosa sobre esse grande escritor e uma de suas obras mais fantásticas e daquelas narrativas que nos abraçam e mais conhecidas no mundo, vocês já sabem. Vocês vão se inscrever no canal, curtir o trabalho da gente, comentar e compartilhar o vídeo com seus filhos, amigos, familiares e acessar os nossos conteúdos no Instagram, @Sobrevivência em Livros. Sobreviventes, o nome do escritor de Um Conto de Duas Cidades é tão respeitado entre os leitores e acadêmicos estudiosos de suas obras que é capaz de fazer alguém abrir um sincero e gracioso sorriso e levá-la a um mundo de imaginações acolhedoras só de ouvir alguém dizer Charles Dickens. Ele nasceu em 1812 em Portsmouth e era o segundo filho entre 8 irmãos. Sua família era muito simples e feliz entre sonhos ingênuos. Seu pai era um funcionário naval que sonhava ser rico. E sua mãe queria ser professora e dirigir uma escola. E mesmo que jamais eles tenham conseguido concretizar os seus sonhos, o casal foi muito feliz em família. Em 1816, Charles e sua família se mudaram para um bairro pobre da cidade de Londres, Camden Town. Foi apenas com 12 anos de idade que pela primeira vez ele viu o quão duro a vida poderia ser. Viu seu pai ser preso por não conseguir pagar algumas dívidas. O fato é que seu pai se deslumbrou por ter conseguido um aumento salarial e começou a viver acima das suas possibilidades. E isso sobrou para a esposa e os filhos. Charles precisou de sair da escola para começar a trabalhar. Essa fase da sua vida determinou o fim da inocência pueril e o início do sentimento de marginalização, marcas e cicatrizes que o acompanharam por toda a sua vida e que também, óbvio, se refletiram em suas obras literárias. Charles trabalhou muito duro e como o universo sempre trabalha em prol das boas pessoas, da energia positiva, aprendam essa lição, não se esqueçam nunca dela. Sempre o universo trabalha em prol de quem emana energias positivas. A família recebeu uma pequena herança que ajudou a pagar todas as dívidas do pai. Quando ele foi libertado da prisão, Charles pôde voltar a estudar. Mas, como o dinheiro não era suficiente
e também não durou muito, pouco tempo depois, Charles conseguiu trabalho em um escritório. Sempre rodeado de papéis, o rapaz começou a se apaixonar pelas artes e pelo jornalismo. Então, a partir de 1833, ele começou a colaborar para jornais e até enviou alguns desenhos sob o pseudônimo Boz. Os seus desenhos cheios de humor e imagens com legendas divertidas chamaram a atenção do público, fazendo tanto sucesso que foram publicados num livro em 1836. E claro, o livro também chamou a atenção de Catherine Hogarth, que anos depois viria ser a senhora Dickens. O primeiro romance, Oliver Twist, que narra a história de Oliver, um garoto órfão que vivia nas ruas, foi lançado em 1837 e alguns anos depois se tornou um clássico da literatura universal. Empolgado com os elogios ao seu texto, Charles Dickens se dedicou ainda mais à carreira nos jornais e revista entre a escrita de seus romances. Além de conquistar e encantar a Inglaterra, Oliver Twist viajou até os Estados Unidos, onde também se tornou um enorme sucesso. E claro, não demorou para que Charles Dickens e sua esposa fossem convidados para ministrar conferências nas universidades americanas por 5 meses em 1842. Embora a visita aos Estados Unidos tenha sido muito importante para a carreira do escritor, ele passou uma sensação estranha. Essa viagem, essa turnê passou uma sensação estranha para Charles. De início, todas as recepções, elogios a seus textos e demonstrações de respeito e admiração agradavam ao escritor. Mas com o tempo, ele se sentiu um pouco sufocado, que, como um bom inglês, considerou toda aquela falta de privacidade como abusiva, principalmente por parte da imprensa. Nem mesmo seu encontro com o escritor americano Edgar Allan Poe escapou dos paparazzi americanos do século XIX. Isso é que é stalkear, não é? Ao fim da turnê, o casal retornou para a Inglaterra, onde o escritor publicou um artigo no qual ele falava sobre a viagem e criticava abertamente a sociedade norte-americana, que ele via como materialista. Em 1843, ainda sob os efeitos da viagem, Dickens escreveu A Vida e as Aventuras de Martin Chuzzlewit. E claro que essas publicações repletas de críticas à sociedade norte-americana fizeram com que o carinho do público diminuísse, chegando até mesmo alguns de seus livros encalharem em muitas livrarias dos Estados Unidos. Então, para amenizar toda essa situação, seus editores marcaram uma segunda turnê pelo país, pelos Estados Unidos, que foi muito bem sucedida. Assim, escritor e público viveram felizes para sempre. Algum tempo depois, Charles resolveu meio que se purificar e renovar as energias. Para isso, se dedicou a escrever contos mais leves, com pouco de drama e humor de temática natalina. E entre todos, o mais famoso é, sem dúvida, Christmas Carol, um conto de Natal. Depois dos Estados Unidos, foi a vez de Charles Dickens visitar a Itália, onde encontrou inspiração nas próprias experiências pessoais para escrever mais um texto que logo se tornaria uma obra clássica da literatura universal, David Copperfield.
Mas a década de 1850 reservaria o período mais escuro da vida do escritor. As perdas do pai e de sua filha. Fatos que jogaram Charles em uma profunda depressão, que na época a ciência não sabia como diagnosticá-la, sequer sabia que isso era uma doença. E essa doença, a depressão, culminou em seu divórcio, que, claro, teve grande impacto na sua exposição pública. Logo após o fim de seu casamento, Charles conheceu uma atriz inglesa com quem se envolveu. Todos esses momentos se refletiram em seus escritos literários, como Tempos Difíceis, Um Conto de Duas Cidades, A Casa Soturna, livro que fala do lado mais hipócrita da sociedade britânica. Em 1865, Charles Dickens sofreu um acidente ao cair de um trem e ele nunca conseguiu se recuperar totalmente. Ainda assim, o escritor jamais parou de trabalhar. O seu último romance, O Mistério de Edwin Drood, ficou como uma obra grega em aberto, pois o escritor, aos 58 anos e muito debilitado, cansado, faleceu em 1870, vítima de um infarte. Sobreviventes: A Christmas Carol, Um Conto de Natal, é um encantador livro de Charles Dickens que escreveu para os adultos sem jamais, nunca, em tempo algum, ter a intenção de fascinar as crianças e adolescentes. Mas aconteceu, e ainda bem que aconteceu. Publicado em 1843, o escritor que o definiu como um simples livrinho de Natal ficou perplexo com a história se transformando rapidamente num mega sucesso, com mais de 6.000 cópias vendidas em apenas uma semana. O curioso é que, em cerca de um mês, Dickens escreveu um conto de Natal para pagar dívidas, mas acabou por se tornar um dos maiores clássicos natalinos de todos os tempos e provavelmente a obra mais célebre do universo Dickens. O enredo nos apresenta o senhor rabugento e extremamente avarento, pão duro, Ebenezer Scrooge, que abomina, detesta, tem horror da época de Natal, pois as pessoas ficam felizes com os preparativos, compras e preparativos para a ceia, enfim, toda essa aura natalina. Scrooge é dono de um escritório de contabilidade na Londres vitoriana. Bob Cratchit é seu único e muito explorado funcionário. Vive com um pouco recurso do seu salário, mas é uma pessoa muito feliz, pai de 4 filhos, mesmo o caçula tendo problemas nas pernas, o pequeno Tim. Numa véspera de Natal, à noite, Bob Cratchit sai muito tarde do escritório, desejando Feliz Natal, Sr. Scrooge. E como resposta, recebe Natal, você e o Natal. Ainda assim, Cratchit convida Scrooge para passar o Natal em sua casa com sua família. Scrooge apenas fala para Bob ir logo embora e deixá-lo em paz no escritório. Algumas horas depois, já em casa, o velho Ranzinza, durante um sonho, recebe a visita do espírito de Jacob Marley, seu ex-sócio que havia falecido exatamente na noite de Natal, 7 anos antes. Marley diz que, como não tinha sido uma boa pessoa, nem tinha sido generosa enquanto era vivo, o seu espírito não consegue descansar em paz. Mas ele, Scrooge, tem uma chance, desde que ouça os conselhos de 3 espíritos
que o visitarão exatamente naquela noite. E durante a noite, logo no início, o primeiro espírito lhe aparece. Um fantasma com uma luz que saía de sua cabeça, um apagador de velas debaixo do braço, como um chapéu. O espírito dos natais passados leva Scrooge de volta no tempo, mostra a sua adolescência e o início da sua vida adulta, quando Scrooge ainda amava o Natal. Triste com suas lembranças já esquecidas há muito tempo, Scrooge oculta a luz ao enfiar o chapéu na cabeça do espírito, que logo desaparece, deixando Scrooge de volta em seu quarto. No meio da noite, aparece o segundo espírito, o do Natal do presente. Um enorme fantasma, muito risonho, com uma coroa de azevinho e uma tocha na mão. Ele leva Scrooge para ver as celebrações pelas pessoas, até parar em frente à humilde casa onde os Cratchit comemoram o Natal. Do lado de fora, o velho avarento vê que, mesmo muito pobre, a família de Bob celebra o Natal cantando, muito feliz. No fim dessa viagem, o espírito revela sob seu manto duas crianças de caras muito horríveis, a ignorância e a miséria, e faz um duro alerta, um severo alerta, para que Scrooge sempre tenha cuidado para não cair nos braços dessas duas. Em seguida, o espírito vai embora, deixando novamente Scrooge sozinho, assustado no meio da noite. No fim daquela noite, é a vez do terceiro espírito, o espírito dos natais do futuro. Um fantasma muito alto, o mais alto dos três, que usa uma túnica preta com só uma mão de fora e esconde o rosto. Esse espírito, muito sério, sem nenhum sorriso, nenhum olhar, mas acolhedor, não diz uma única palavra, mas aponta e mostra a Scrooge a sua morte solitária. Sem amigos para se despedirem. Estavam num cemitério. Após a visita dos três espíritos, Scrooge acorda sobressaltado, suando, arfando, mas transformado em um novo homem. O velho Scrooge volta a amar o espírito do Natal. Passa a ser generoso com todos os necessitados. Saltita pelas ruas dizendo: Feliz Natal para todos! Feliz Natal para todos! Feliz Natal para todos! E claro que as pessoas estranham aquele seu comportamento de repente, repentino. Então, Scrooge se torna um bom empregador, melhora o salário de Bob e passa a ajudá-lo com o tratamento para o pequeno Tim. E em Londres, ninguém celebrava o Natal com mais entusiasmo que o ex-avarento e ex-rabugento Ebenezer Scrooge. Uma linda história com uma bela lição. Eu acho que faltam histórias mais tocantes como essas no mundo atual, capazes de nutrir os corações humanos com o espírito de Natal, não apenas no Natal, mas durante todos os dias do ano. Essa é a minha opinião, não enquanto professor, mas enquanto ser humano. Enquanto ser humano, eu acredito piamente nesse pensamento. E vocês? Sobreviventes. Muitas adaptações foram feitas para as telonas, fossem filmes ou desenhos animados, e até para o teatro. A personagem mais famosa de todas, inspiradas na obra de Dickens, é sem dúvida Scrooge McDuck. E quem é Scrooge McDuck? Tio Patinhas! Tio Patinhas da Disney.
Tio Patinhas é o próprio Ebenezer Scrooge na versão Mickey's Christmas Carol. Até o Pica-Pau tem um Tio Scrooge. Vocês não se lembram, não? Aquele episódio, não esbanje o meu açúcar, não esbanje o meu açúcar. Em A Flintstones Christmas Carol, Fred Flintstone é Ebenezer Scrooge. Um papel muito bom. bem encaixado. E Barney Rubble, Bob Cratchit. Na versão dos Looney Tunes, Patolino é dono de uma empresa e odeia o Natal. Mas eu assistia uma maravilhosa adaptação do livro para o cinema da década de 1970. Não sei exatamente o ano, mas eu me recordo, quando eu penso em Um Conto de Natal, eu me lembro das imagens desse filme, que eu assistia sempre, todos os anos. Até o ator canadense Jim Carrey já foi Ebenezer Scrooge. E todos os fantasmas também interpretados em um filme. O Denis o Pimentinha tem um filme chamado O Natal do Pimentinha. Um especial de Natal da série britânica Doctor Who adaptou o conto de Charles Dickens. E até no filme O Expresso Polar, o ator americano Tom Hanks interpreta o protagonista que não acredita no Natal. Charles Dickens sempre foi um dos escritores mais amados dos ingleses e que sempre recebeu diversas homenagens às suas obras, especialmente as de Natal. Porém, uma delas é muito pouco conhecida. Quando o escritor faleceu, uma menina vendedora de flores estava na porta de um teatro de Londres e, ouvindo sobre as notícias, os rumores e o que as pessoas falavam, ela, com uma vozinha muito fina, muito triste, perguntou: Senhor, morreu Charles Dickens? E o Papai Noel? Será que ele morreu também? Lindo, né? Charles Dickens é um daqueles escritores que abraçam a alma e aconchegam o coração dos leitores. Ele merece, e muito, a nossa gratidão pelo legado literário com o qual nos brindou em presentes de Natal. Então, sobreviventes, que deliciosa nostalgia! E vocês, já leram esse lindo livro, A Christmas Carol, Um Conto de Natal? Ou, como disse Charles Dickens, um livrinho de Natal? Ou outros também? Escrevam aqui nos comentários. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida, leveza no trabalho, leveza em família e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!